Alguém já assistiu foguete decolar? Rockets on the launch pad. O foguete está na plataforma de decolagem. And there's a timer. E tem um cronômetro. And it begins to count down backwards. E aí começa a contar decrescentemente. Right? Sim? Okay, our rocket's going to take off in 1 hour. O nosso foguete vai decolar em 1 hora. We're on countdown. A gente está na contagem regressiva. We've got to walk through 4 more pieces. A gente tem que conversar sobre mais 4 pontos In 1 hour. em 1 hora. In the US, Nos Estados Unidos, we say, hold on. a gente diz, segura firme. We're going to go fast. A gente vai rápido. Okay, Aperte os cintos. Fasten your seatbelt. fasten your seatbelt. I want to take just a minute to walk through this again. Eu quero tirar mais um minutinho para que a gente converse sobre isso aqui mais uma vez. There is a saying. Existe um ditado. It's a Japanese or a Chinese saying. Se eu não me engano é japonês ou chinês. That says if you want to know what water is like. E o ditado diz assim: se você quer saber como que é a água, don't ask the fish. Não pergunte para o peixe. Why? Por quê? Because the fish swims in the water. Porque o peixe nada na água. Fish breathes the water. O peixe respira a água. In order for the fish to really understand the water in which he swims, para que o peixe consiga entender a água na qual ele nada, the fish has got to get outside the tank. Ele precisa ser tirado do aquário and look back at the water. E olhar para a água. Then they can see the water's kind of murky or dark or light. Aí ele vai perceber que a água está mais escura, mais clara. How fast the current's moving. Qual a rapidez das correntes, qual a velocidade das correntes. Well, pastors and leaders, pastores e líderes, are like fish in the water. São como peixe dentro d'água. There is much that we do. Existe muita coisa que a gente faz that we don't really think about. Que a gente na verdade nem pensa a respeito. Because we're just swimming through the leadership waters all the time. Porque a gente está nadando nas águas da liderança o tempo todo. But if we step outside the tank, Mas se a gente sair do aquário e olhar para a água, and we look back, a gente olha para a água. Oh, that's leadership. A gente pode dizer, opa, isso é liderança. And that's part of my leadership. Opa, isso é parte da minha liderança. And that's part of my leadership. E isso é parte da minha liderança. So that's what this is. This is an attempt. Então isso aqui é uma tentativa for us to step out of the water de nós sairmos da água and look back on our leadership. E olhar para a nossa liderança. And it begins with a heart of integrity. E começa com um coração íntegro. And what else? E o que mais? Skillful hands. Mãos habilidosas. And a leader with a skillful hand e líder com mãos habilidosas is going to be paying attention to the vision. Ele vai prestar atenção na visão. And the leader is going to pay attention to structure and process. O líder vai prestar atenção na estrutura e no processo. And a leader is going to pay attention to measurements or metrics. Ele vai prestar atenção nas medições, ele vai mensurar. And a leader is going to pay attention to culture. E ele vai prestar atenção na cultura. Some things we think about. Algumas coisas nas quais nós pensamos. And some things we need to make ourselves think about. E algumas coisas nós pensamos, mas algumas coisas a gente tem que nos obrigarmos a pensar. And so when it comes to our change, então quando o assunto é mudança, I need to think about how this change. Eu preciso pensar sobre como essa mudança. How I'm going to communicate a vision for this change. Como que eu vou comunicar a visão dessa mudança? How we're going to work this change into our structures and processes. Como que eu vou trabalhar essa mudança através das nossas estruturas e processos? How are we going to measure this change so we can see if something's really happened? Como que eu vou mensurar essas mudanças para perceber se tem algo de fato acontecendo? And how are we going to make this change a part of our culture? E como que eu vou fazer com que essa mudança se torne parte da nossa cultura? And I think this is from a conversation that Pastor Ricardo and I had. E eu creio que isso é fruto de uma conversa que eu tive com o pastor Ricardo. When we started back early this morning, quando a gente começou hoje cedo, I asked you to think about one thing. Eu pedi para que vocês pensassem sobre uma coisa. What one change needs to be made? Qual é uma mudança que precisa acontecer no seu contexto? And a lot of times we think, no, I've got 3, 4, 5, 6, 7 things that need to be changed. E várias vezes a gente pensa, eu tenho 1, 2, 3, 7 coisas que precisam mudar. But really it's important for us to isolate one thing. Mas é muito importante para nós isolarmos uma coisa. The most important thing. A coisa mais importante. And work on that. E trabalhar nisso. And in that sense, e nesse sentido, menos becomes more. Se torna mais. If I do one thing, se eu fizer uma coisa and do it well, e fizer bem,
our church will really experience the results of that a nossa igreja vai experimentar o resultado disso in great ways. de formas maravilhosas. But the tendency is Mas a tendência you have a sense of what we need to do, é que nós tenhamos um sentido, uma sensação do que precisa ser feito. but so does this person and this person and this person and this person. All the other people around you, E they have ideas. todas as pessoas ao nosso redor têm uma ideia do que precisa ser feito. And they're going to come to you, E elas virão até você but we need to do this. e vão falar assim: a gente tem que fazer isso. And we need to do this. E isso. And we need to do E this. isso. And as leaders, we need to say, no, God has called us to do this one thing. E como líderes, a gente tem que dizer: não, Deus chamou a gente para fazer essa coisa, uma And coisa. put our efforts toward that one thing E a gente tem que dedicar os nossos esforços para conquistar essa coisa. and watch what God does in the midst of that. E observar o que Deus faz no meio disso. And I'd love to take more time, but we're going to... Eu adoraria gastar mais tempo conversando sobre isso, mas a gente tem que ir para frente. Okay. Number 5, Número 5, the relationship mistake. o erro de relacionamento. And that has to do with putting process before people. O erro de relacionamento significa colocar o processo acima das pessoas. And task. How would I spell task? Tarefa? T-A-R-E-F-A. That's a task, a job to do? Yeah. Okay. Relationships? You do. I don't know if they'll be able to see that, but hopefully they can. Something that someone shared with me a long time ago, Existe algo que alguém compartilhou comigo há muito tempo atrás. and I think it's very, very true. E eu acho que é uma grande verdade. I think we see this throughout the scriptures, Eu acho que a gente vê isso por toda a Bíblia. is that a leader constantly has to keep an eye on two things. É que um líder constantemente tem que ficar de olho em duas coisas. We have to keep an eye on the task that God has called us to do. A gente tem que ficar de olho na tarefa que Deus nos deu. Moses' task was to lead the people to the promised land. A tarefa de Moisés era levar o povo até a terra prometida. Joshua's task was to lead the people to conquer the promised land. A tarefa de Josué era liderar o povo para conquistar a terra prometida. Paul's task was to plant churches all around the Mediterranean world. A tarefa de Paulo era plantar igrejas por todo o mundo mediterrâneo. We all have a task, right? Todos nós temos uma tarefa, certo? Okay. But there are also relationships that there's a task that we have to do, Mas perceba, existe uma tarefa que nós temos que fazer, and then there are the relationships of the people that help us accomplish the task. mas também existem os relacionamentos com as pessoas que vão nos ajudar a cumprir a tarefa. When we think of the New Testament, Quando a gente pensa no Novo Testamento, who are three of the main leaders in the New Testament? quem são, na opinião de vocês, os três principais líderes no Novo Testamento? Let me ask it this way. After Jesus, Depois de Jesus, who's probably the main leader in the New Testament? quem são os três principais líderes do Novo Testamento? Paul. Paulo. Right? Paulo. We immediately think of that. Peter. Who's the main leader after Jesus? Depois de Jesus, quem é o principal líder? Probably Paul. We don't want to get into a theological debate. Provavelmente Paulo. A gente não vai entrar num debate teológico aqui não. Vamos dizer que é Okay, Paulo. let's just say Paul. Okay. Vamos concordar que é Paulo. When we read Paul's letters, Quando a gente lê as cartas de Paulo, do you know how many people você já percebeu quantas pessoas are mentioned in the scriptures são mencionadas nas cartas dele? as accompanying Paul on his journey? E elas são mencionadas no sentido de que elas estão acompanhando Paulo nas suas jornadas. That are either mentioned as walking with Paul, E essas pessoas são mencionadas no sentido de que ou elas estão andando com Paulo, or that Paul mentions in churches that he writes people by name. ou então Paulo as menciona pelo nome e elas são parte da igreja que está recebendo a carta de Paulo. Do you know how many? Vocês já perceberam isso? 80. Vocês sabem quantos são? There are 80. 80 named people in the New Testament who were associated with Paul. Existem 80 nomes no Novo Testamento associados com o ministério de Paulo. And when we open up the Bible, E quando a gente abre a Bíblia,
We always read A gente sempre lê Paul and. Paulo e. Paul and Barnabas. Paulo e Barnabé. Paul and Timothy. Paulo e Timóteo. Paul and Silas. Paulo e Silas. Paul and all the brothers with you. Paulo e todos os irmãos. So one thing that leaders understand is that God has given us a task, Então, uma das coisas que líderes entendem é que Deus nos deu uma tarefa, but we don't do the task alone. mas a gente não cumpre a tarefa sozinho. We always do it in relationship with other people. A gente sempre cumpre a tarefa em relacionamento com outras pessoas. And this is probably more of an American mistake than a Brazilian E mistake, talvez esse é um erro muito mais americano do que brasileiro, but I think it can happen anywhere. mas eu creio que pode acontecer em qualquer lugar. Is that we pay attention to the task, Prestarmos atenção para a tarefa, but we forget to pay attention to the people Mas that are helping to accomplish the task. mas esquecermos de prestar atenção nas pessoas que estão nos ajudando a conquistar a tarefa, fazer com que a tarefa seja cumprida. And the leader always has to pay attention to both. E o líder sempre tem que prestar atenção em ambos. What does God call me to do? O que Deus me chamou para fazer? That's my task. Essa é a minha tarefa. Who are the people helping to make this happen? Quem são as pessoas que vão me ajudar a fazer com que isso aconteça? And that's the relationship. E esses são os relacionamentos. So I'm going to go back to my mentor Então eu quero voltar lá para o meu mentor, that I never met, que eu nunca conheci, Max Dupree, Max Dupree, who said the first job of a leader que disse que a primeira tarefa de um líder is to do what? é fazer o quê? Define reality. Definir a realidade. The first job of a leader is to define reality, A primeira tarefa de um líder é definir realidade, and the last job of a leader is to say thank you. e a última tarefa do líder é dizer obrigado. We define reality because we have a task to be done. A gente define a realidade porque a gente tem uma tarefa a ser feita. But we always say thank you because we recognize we do the work that God calls us to do through people. Say that again. We say thank you because we do the work through people. E a gente diz muito obrigado porque a gente cumpre a tarefa através das pessoas. And there was a beautiful picture of this last night. E houve uma ilustração linda disso ontem à noite, At the end of our conference, no final da conferência. Pastor Ricardo asked all the volunteers to come up, O pastor Ricardo pediu para que todos os voluntários viessem aqui à frente, and he stood right about here. e ele ficou de pé aqui. And what did he do? E o que ele fez? He said thank you. Ele disse obrigado. And he shared with them why what they did was so important. E ele compartilhou com essas pessoas o que eles tinham feito era muito importante. If it had been just the task, Se fosse apenas uma tarefa, it's like the conference is over. Woohoo! é como se fosse a conferência acabou. But no, we need to work through people, Não, a gente precisa trabalhar através das pessoas so we say thank you. para que nós possamos dizer obrigado. And our challenge as leaders E o nosso desafio enquanto líderes is to pay attention to both. é prestar atenção em ambos. Some leaders are so good at relationships. Alguns líderes são tão bons em relacionamentos. They love people and they pray with people Eles amam pessoas, eles oram pelas pessoas, and they care for people eles cuidam das pessoas, and they come around people, e eles abraçam as pessoas, but they forget the task mas eles se esquecem da tarefa. and their churches don't move forward. E a igreja não vai para frente, They've kept their eye on relationships, porque eles só se importam com relacionamentos, but they've taken their eye off the task. mas eles se esqueceram da tarefa. And some people E algumas pessoas are so good at the task são tão boas com a tarefa that they're going to get the job done, que eles vão fazer com que a tarefa seja feita, seja cumprida. but they forget to love the people Mas that are eles helping to get the job esquecem done. de amar as pessoas pelas quais a tarefa foi cumprida. And if change is going to happen, E se mudança vai acontecer, it's going to happen because we pay attention vai acontecer porque nós prestamos atenção to both the task em ambos, a tarefa and the relationship. e relacionamentos. So I'm going to give you 1 minute. Então eu vou te dar um minuto, This is an American minute, not a Brazilian minute. minuto americano, não brasileiro, And I want you to turn to the person next e to eu you. quero que você vire para a pessoa do seu lado. If you pay attention to task and relationship, Se você presta atenção em tarefa e relacionamentos, which do you usually put more focus on, the task or the relationship? geralmente, qual dos dois você se foca mais, na tarefa ou no relacionamento? Just take a second and talk about that. Vamos lá, um minutinho. Okay, I think we're going to go to the. Oops, sorry.
And some leaders, they pay attention to none. Okay. Why don't you go ahead and write? All right. You ready? Uh-huh. All right. Just as a show of hands, and this is not a judgment as good or bad. Eu não tô. Isso não é um julgamento se isso é bom ou é ruim. But if we have a tendency to lean toward task or relationship, Mas se a gente tiver uma tendência de se focar mais em tarefa ou de se focar mais em relacionamentos, how many of us have a tendency to put our focus more on the task than the relationship? quantos aqui tem uma tendência, levante a mão por favor, quantos aqui tem uma tendência de pôr o foco mais na tarefa do que no relacionamento? Okay. I am. How many are Eu sou more assim. relationship than the task? Quantos aqui são mais relacionamentos do que a tarefa? Okay. Thank you. Obrigado. Just wanted to see. Só queria saber. The key is for us to understand A chave é compreender our tendency as nossas tendências and then ask for the Lord's help e pedir a ajuda de Deus, so we don't neglect the other one. para que a gente não negligencie o outro. All right. A leader's responsibility A responsabilidade de um líder is to move things from é mudar as coisas aqui para lá. para lá. 45 minutes. Hang in there. Calma, gente, só falta 45 minutos. Segura firme. We can do this. A gente consegue. The rocket is going to take off. O foguete vai decolar. Be ready. Here we go. Fiquem prontos. Okay. And we said there are certain mistakes that we can make. E a gente diz que existem alguns erros que nós podemos cometer. The leadership mistake, O erro de liderança, failing to determine if I'm ready. falha em determinar se eu estou pronto. The theology mistake, O erro de teologia failing to see change as a natural part of walking with God. é a falha de ver a mudança como algo natural de caminhar com Deus. The assessment mistake, O erro de avaliação, not taking time to define reality. não gastar tempo definindo a realidade. The framework mistake, O erro do diagrama estrutural, trying to make change without thinking how it impacts every aspect of my leadership. tentar fazer a mudança sem gastar tempo pensando como que a mudança vai afetar cada área do meu ministério. Then the next one is, E o próximo é the relationship mistake, sorry. tem também o erro de relacionamento. And that can be putting process before people, E isso significa colocar o processo na frente de pessoas, or it can be putting people and forgetting the process ou or the então task. colocar as pessoas na frente e esquecer da tarefa. All right, the next one is the question mistake. O próximo é o erro da pergunta. And I think this happens a lot. E eu creio que isso acontece muito. And that is change is all about going from aqui para lá, Mudança é sempre indo daqui para lá, which means that you and I o que significa que eu e você are going to have to answer 3 questions for people. vamos ter que responder
3 perguntas do povo, das pessoas. Here are the questions we have to ask. Quais são as perguntas que nós temos que responder? What are we supposed to do? O que nós temos que fazer? How are we going to do this? Como que nós vamos fazer? And why are we doing E this? por que a gente está fazendo isso? And this is what happens for many of us O que acontece com muitos de nós is the question we start with é que a pergunta com a qual nós começamos is what? é o quê? The leader stands in front of his people. O líder fica na frente do povo Let me tell you what God told us we should do. e diz assim para o povo: deixa eu te mostrar, deixa eu explicar o que Deus mandou eu fazer. We start with what, and then we say, and this is how we're going to do this. Aí a gente começa com o que e logo em seguida a gente passa e a gente explica. Agora deixa eu explicar como eu vou fazer isso. And then we begin to explain why. E por fim a gente começa a explicar por quê. But that's the wrong order. Mas essa é a ordem errada. Because what doesn't grab people's hearts? Porque o que não toca no coração das pessoas. Why is what grabs people's hearts. Por quê? É o que pega o coração das pessoas. In 2 Corinthians, Em 2 Coríntios, chapter 5, capítulo 5, what Paul tells us o que Paulo nos diz? is that God was in the world reconciling the world to himself. É que Deus estava no mundo reconciliando o mundo consigo mesmo. And he's given us the ministry of E reconciliation. Ele nos deu o ministério da reconciliação. He's giving us the why Ele nos deu primeiro o porquê, to the what. para depois chegarmos no o quê. What are we supposed to do? O que a gente tem que fazer? Reconcile people to God. Reconciliar as pessoas com Deus. Why? Por quê? Because that's the heart of God. Porque isso está no coração de Deus. And if I start with what, Se eu começar com o quê, I become a taskmaster. eu vou me tornar um capataz. I become a boss telling people what to Eu do. vou me tornar um chefe dizendo para as pessoas o que fazer. But if we begin with why, Mas se eu começar com o porquê, we connect the hearts of people a gente pode conectar o coração das pessoas to the real need for change. com a real necessidade de mudança. This is a very, very important principle. Esse é um princípio muito, muito importante. So when we think about the change, Quando nós pensamos em mudança, we've got to first think about why do we need to make this a change? gente precisa pensar: por que precisamos fazer essa mudança? If a leader's job is to move things from aqui para lá, Se o trabalho de um líder é mudar as coisas daqui para lá, and I'm sitting right here, e eu estou sentando aqui, then you need to tell me você precisa me dizer: why I can't stay right here. por que eu não posso continuar aqui? Why should I go there? Por que eu tenho que ir para lá? Why should I follow you Por que eu to tenho do que this? seguir você? And your job and mine E a sua tarefa, a minha tarefa, is to help our people to understand é ajudar o nosso povo a compreender why we can't stay here. por que nós não podemos continuar aqui. Why do we have to go there? Por que a gente precisa ir lá? And if you can help me to understand that, E se você conseguir me ajudar a compreender isso, then you have my heart. aí você tem meu coração. And my heart wants to go E o there. meu coração quer ir lá. And I look at the scriptures, and oftentimes this is what God does. E eu olho para as escrituras e frequentemente é isso que Deus faz. He gives us the why, Ele nos dá primeiro o and that porquê. drives our what. E isso move o nosso o quê. The love of God constrains us. O amor de Deus nos constrange. The love of God, that's why. O amor de Deus, esse é o Not porquê. just go and make Não disciples. simplesmente vai e faça discípulos. Why? Por quê? The love of God for me Porque por causa do amor de Deus por mim and the love of God for them e por causa do amor de Deus por eles, constrains me, o amor de Deus por mim e por eles me constrange, compels me me impulsiona to go. para ir. That's the why before the what. Esse é o porquê antes do o quê. So when I stand before our church Então, quando eu estou diante da minha igreja, on the 22nd of September, no dia 22 de setembro, and I cast the vision for our church, e eu vou lançar a visão para a nossa igreja, where we're going to be going in this coming year, onde que a gente quer chegar nesse ano seguinte, I've got to be able to tell them eu tenho que ser capaz de dizer a eles why we can't stay where we are. por que nós não podemos continuar onde estamos. Why it's unacceptable to God Por que é inaceitável para Deus that we as a church stay and continue to kind of do what we've always done. que nós, enquanto igrejas,
Can you say that again, please? Why it's unacceptable to God to stay where we are. Por que é inaceitável para Deus continuarmos onde estamos? Why we must go from here Por que a gente precisa ir daqui to there. para lá? If I just start with what we're going to do Se eu simplesmente começar com o que a gente vai fazer and how we're going to do it, e como que a gente vai fazer, I just become a boss telling people, do this. eu me torno simplesmente um chefe mandando nas pessoas. Façam isso. But if I can help folks to understand why we need to do Mas this, se eu conseguir ajudar as pessoas a compreender por que vamos fazer isso, and the Spirit of God grabs their hearts, e o Espírito de Deus toca no coração deles, then they're going to go. aí eles irão. Any of you seen the movie Braveheart? Alguém aqui já viu o filme Coração Valente? Yeah. When Mel Gibson rides in front of all the people, Vocês lembram do William? What was? Mel Gibson, O Mel Gibson, ele tá andando a cavalo na frente do povo. he simply doesn't say what they're going to do. Ele não simplesmente diz o que eles vão fazer. He's conveying to them why they have to do this. Ele está comunicando por que eles têm que fazer And isso. people's hearts are encouraged and they say, let's go. E o coração das pessoas se torna encorajados e todos dizem, vamos. So I have to think through the change that we sense God wants us to make. Então eu tenho que pensar acerca das mudanças que Deus quer que nós façamos. And I have to be able to answer, why should we do this? E eu tenho que ser capaz de responder, And if I por can't que nós devemos fazer isso? and if I can't tie what it is that we're doing E se eu não consigo conectar o que a gente está fazendo to the heart of God and the word of God com o coração de Deus, com a palavra de Deus, and come with that compelling why we should do this, e chegar com aquele porquê que nos impulsiona, then I probably shouldn't do it. então provavelmente eu não deveria nem estar fazendo. So why? Por quê? Then Depois, how? como? And then actually it should be why, what, and how. Why we're going to do it, Por que nós vamos fazer? why we have to do this, what we're going to do, and then how we're going to do it. Sorry, that was my mistake. Ok. Então, na verdade, era para ser aqui, gente, nesse gráfico, por quê, Start with why, o que right? e como nós vamos fazer por último. Okay. So here's what I'd like you to do. I want you to take a few moments, Eu quero que vocês separem um minutinho. and when you think about that one thing that you wanted to see change, E eu quero que vocês pensem naquela uma coisa que vocês acham que tem que mudar no seu contexto. tell the person next to you why this change has to happen. Diga à pessoa ao seu lado por que essa mudança tem que acontecer. Okay? Ok? I want to make sure, Eddie, I think I've got that. Ok. I think I've got that wrong. It's why, what. I think we had it. It's why, what, and how. It's pretty simple, but. It's why, how, and what. How do we have it? Why, what, and how? It's why, how and what. Good, that's what it should be. Why, how, and what. Yeah? I'm sorry. Ok. Biggest thing is start with why. Ok. All right. Tira umas fotos minhas aí. Quando eu estiver traduzindo. We've got a half an hour. Yeah. We'll let them talk a little bit. And after we do that, we're going to talk about the power mistake, which is simply understanding. We need God's power. Apart from me, you can do nothing, Jesus says. With me, you can do everything. Everything. And then I'm going to give them 5 minutes to pray. Okay. And we're just going to pray about the visions that God has given us. Okay. We could take 15 minutes, but we're just going to take 5 minutes to pray. And then we'll take the last 20 minutes to walk through the steps, which is going to be really inadequate. Okay. All right. But I think the point What are you planning on doing? those 8 steps, I'm going to just walk through them and explain them. Again? Well, these. Oh, those. Okay. But But we still Yeah, gotta we come need up the one. with a definition for the eighth one. New approaches. it's really the idea of making the changes permanent. It's Yeah, because the whole institutionalizing America has a bad concept to it because it's institutionalized, it lacks heart. Can we use this word embed? Is that not a good word? in bed would be like impress. Let's just impress. Let's use impress. Impress those on the culture.
it's really making them a part of what we do. And I'll try to use that as an example, but it's making them a regular part of what we do. That's the word we want to use. Aí, você pode desligar, aí você liga de novo, aí você clica nesse. Ah, tá. Já tá na máquina já. Beleza. You're gonna ask them to share? I'm afraid if we do, that's why I think it's going to have to be their timing. Okay. It takes time Leva tempo to do this kind of work, fazer esse tipo de trabalho and it's messy. e é bagunçado. I've spent time in the past Eu gastei tempo no passado, where I'm going to cast a big vision for our church, onde eu queria lançar uma grande visão para a nossa igreja, and I'll bring in 3 people that I trust very well, e eu trazia 3 pessoas que eu confiava muito, and I'll share the entire message e eu compartilhava toda a mensagem with those 3 people, com aquelas 3 pessoas, just to say, tell me, how is this coming across? Is it clear? apenas para que elas me dissessem, como é que vocês entendem isso? Está claro? It just takes time. Leva tempo. It takes time, and it's messy, Leva- and it's worth it. Leva tempo, é bagunçado, mas vale a pena. All right, mistake number 7. Erro número 7. The mistake number 7 is the power mistake. O erro número 7 é o erro do poder. And that mistake is attempting to bring about change E esse erro é tentar trazer mudança without God's help. sem a ajuda de Deus. And some of us, we'd say, well, of course we'd expect God's help. Alguns aqui diriam, é claro que a gente espera a ajuda de Deus. But I can find myself very often jumping into a job that needs to be done Mas eu posso me encontrar com uma certa frequência entrando numa tarefa que eu sei que Deus quer que eu faça, because I know it needs to be done, porque eu sei que precisa ser feita, and not taking the time e não tomar o tempo to lay that need out before the Lord para colocar aquela necessidade diante do Senhor and to watch God come through. e ouvir e observar Deus trabalhando. The psalmist reminds us, O salmista nos lembra, be still. Be still. Estejam em silêncio, sossegai And know that I'm e God. saibam que eu sou Deus. And it's hard for us É difícil para nós to be quiet before God. ficar em silêncio diante de Deus. I need to go. Eu tenho que ir, I need to get this done. eu tenho que fazer com que isso aconteça. Be quiet before God. Esteja em silêncio diante de Deus. Watch him show up. Observe-o aparecer para você. Watch him work. Observe-o trabalhar. One of the things that one of my mentors, Uma das coisas que um dos meus mentores, who I did know personally, e esse eu conheço pessoalmente, David Nicholas used to share with me, David Nicholas compartilhava comigo, is that apart from Jesus, é que longe de Jesus I can't do anything. eu não consigo fazer nada. John 15:5. João 15, versículo 5. Jesus said, Jesus disse, apart from me, longe de mim, you can do vocês não podem fazer 40%. 40%. Right? Certo? É isso que diz? No. Apart from me, you can do 10%. Sem mim, vocês conseguem fazer 10%. No. Apart from me, you can do what? Sem mim, vocês podem fazer o quê? Nada. Nothing. Nothing. And it's very easy for me to think, E é muito fácil para mim pensar, God, you've put me into this role. Deus me colocou nesse papel, I'm going to march ahead eu vou marchar em frente. and think because I have the role, E eu penso, porque eu tenho esse papel, that I have the power, que eu tenho poder, and I can get the job e done, que eu posso fazer com que a tarefa seja cumprida. and not lean on Jesus E não descansar em Cristo, in doing Jesus' work. ao fazer a obra de Cristo. Jesus said, apart from me, you can do nothing. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. But then Paul reminds the church at Philippi, Mas depois Paulo lembra a igreja de Filipenses with Christ, que com Cristo we can do what? a gente pode fazer o quê? Everything. Tudo, Everything. tudo. And I just need to live in that understanding. Apart from Jesus, I can't do E anything. eu preciso viver nessa compreensão. Sem Cristo eu não consigo fazer nada, And with Jesus, mas com Cristo I can do everything he calls me to do. eu posso fazer
tudo que Ele me chamar para fazer. And He will give me what I need E Ele vai me dar o que eu preciso, when I need it, quando eu preciso, and He will come through. e Ele vai trabalhar, Ele vai operar. And the power mistake is trying to initiate change O erro do poder é tentar iniciar o processo de mudança without getting down on my knees sem me ajoelhar and asking God for His help. e pedir a Deus por sua ajuda. So what I want us to do, O que eu quero que nós façamos, as an expression como uma expressão of our dependence on Him, da nossa dependência dele, is to ask you to pair up with 2 or 3 people near eu you quero que você se reúna aí com 2 ou 3 pessoas and just spend the next 5 minutes e gaste os próximos 5 minutos praying for one another, orando uns pelos outros, for the vision pela visão that God has given que you, Deus te deu, for the change that needs to be made, pela mudança que precisa ser feita, asking for His wisdom, pedindo para que Ele te dê sabedoria, asking for His power, pedindo para que Ele te dê poder, asking for His help. pedindo para que Ele te ajude. And in a few minutes, E em alguns minutos, I'll lead us out loud in prayer, eu vou fazer uma oração em voz alta and we'll look at the 8th and last. e a gente vai olhar para o 8º e último erro. Okay. Então vamos dividir em grupos de 2 ou 3 pessoas. Obrigado, cara. I'm going to go ahead and pray. Father, we say thank you, Pai, nós te agradecemos and we remember e nós nos lembramos that apart from Jesus, we can do nothing, que sem Jesus nós não podemos fazer nada, and in His power and the power of your Holy Spirit, mas no seu poder, no poder do Espírito Santo, we can do everything you call us to do. nós podemos fazer tudo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. To you Para o Senhor, be the glory and the honor. seja a glória e a honra, In Jesus' name, no nome de Jesus. amen. Amém, Senhor. Okay, Ok. the rocket is going to leave the launch pad in 17 minutes. O foguete vai decolar em 17 minutos. So we're going to look at this 8th step. Então a gente vai olhar para o 8º erro. And when Ricardo asked me if I would teach during this time, E quando o Ricardo perguntou se eu poderia ministrar esse seminário, my mind went right to this 8th step. a minha mente se focou rapidamente, diretamente nesse 8º erro. The Lord's given me the privilege of teaching on an undergraduate level and on the graduate level in the U.S. O Senhor já me deu o privilégio de ensinar turmas da graduação e de pós-graduação nos Estados Unidos. And I've learned a lot from other people. E eu aprendi muito de outras pessoas. And so I've collected a lot of information and developed a lot of lessons and taught a fair number of things. Então eu coletei um monte de informação, eu ensinei várias lições. It's a lot easier to teach it than do it. É muito mais fácil ensinar do que fazer. And when it comes to doing it, E quando o assunto é fazer, I wanted to go right to point 8, the eighth mistake. you don't want to. No, I did want to initially. No início, quando eu preparei esse seminário, eu queria começar com o erro 8. Because I think the process for bringing about change, Porque eu creio que o processo de trazer mudança, there are some things that we can learn, steps we can take. existem coisas que podemos aprender, passos que podemos tomar, But my tendency is to jump right to those mas a minha tendência é entrar diretamente nesse processo and forget those other 7 e things. esquecer todos os outros 7. And the change doesn't happen Mas a mudança não acontece because I've made some of those earlier mistakes. porque eu fiz alguns daqueles erros que a gente já falou. But this last mistake Mas esse último erro is a very big mistake. é um erro muito grande. And that is failing to realize E esse último erro é falhar em or- perceber that churches and other organizations que igrejas e outras organizações, do go through certain steps or in the process of change. elas passam por alguns passos no processo de mudança. So we want to share with you 8 steps Então eu quero compartilhar com vocês 8 passos on the 8th point. no ponto 8. 8 passos dentro do ponto número 8. So if you would write these down, Então se você quiser anotar, and then we will briefly speak about each one.
Então eu vou falar rapidamente sobre cada um desses passos. These come from a man whose name is John Cotter. Esses passos foram desenvolvidos por um homem chamado John Carter. And John Cotter is considered one of the foremost experts in the world. E o John Carter é considerado um dos maiores especialistas do mundo On how organizations change. em como organizações mudam. And the church isn't really an organization. E a igreja não é, na verdade, uma organização, It's really an organism. é muito mais um organismo. But there are organizational elements to the Mas church. existem elementos organizacionais na igreja. And this is some of that common grace wisdom Então isso aqui é aquilo que eu falei de graça comum, sabedoria proveniente da graça comum, that we can glean from and put into practice. que a gente pode aprender, de onde a gente pode aprender e pôr em prática. So here goes. Here's the first one. Então vamos lá, o primeiro, Urgency. urgência. People on the Titanic As pessoas no Titanic, had a sense of urgency. elas tinham um senso de urgência. The ship was going O down. navio estava afundando, The water was very cold. a água era muito fria, And they knew if they didn't get to a lifeboat, e eles sabiam que se eles não entrassem num bote salva-vidas, what was going to happen? o que ia acontecer? They were going to die. Eles iam morrer? They were going to die. Eles iam morrer. People change As pessoas mudam when they sense quando eles têm um senso urgency. de urgência. Something has to happen. Algo tem que acontecer. And to some extent, A certa medida, we can help create that sense of a urgency. gente pode ajudar a criar esse senso de urgência. I can't change a human heart, Eu não posso mudar um coração humano, but I can help a human heart to understand mas eu posso ajudar o coração humano a compreender the circumstances all around. as circunstâncias ao redor. And when I look at circumstances all E around quando eu olho para as circunstâncias ao redor and share what those are, e compartilho then and share them, e os compartilho, people begin to sense we've got to change. as pessoas começam a sentir, temos que mudar. And I can only take a little time to explain this, unpack this. E eu só posso gastar um pouquinho de tempo para explicar isso. But in our church, Mas na nossa igreja, when it comes to a sense of urgency for making disciples, quando o assunto é um senso de urgência em fazer discípulos, part of what we do parte do que nós fazemos is helping our church to understand é ajudar a nossa igreja a entender how fast our culture in the US quão rapidamente a nossa cultura nos Estados Unidos is moving away from God, está se afastando de Deus. and how few people E como que poucas pessoas believe that the Bible is true, creem que a Bíblia é verdade that have an understanding of who Jesus is, e têm uma compreensão de quem é Jesus. that even care who Jesus is. Aliás, pouquíssimas pessoas se importam com quem Jesus é. And we'll use stories, we'll tell stories, and we'll use facts and figures A gente usa histórias, a gente usa ilustrações to help folks understand if we don't get out there and share Jesus with people, para ajudar as pessoas a compreenderem que se nós não sairmos e pregar a Jesus, it's going to become darker and darker and darker, spiritually speaking, in our country. espiritualmente falando, o nosso país vai se tornar cada vez mais escuro, vai estar cada vez mais em densas trevas. God is sovereign, Deus é soberano and He's called me to share the good news. e Ele me chamou para compartilhar as boas So novas. create a sense of urgency, and we have to think, how do we do that? Então a gente precisa criar um senso de urgência e pensar como fazemos isso. The second thing Segunda coisa, is developing a guiding coalition. é desenvolver uma coalizão na linha mestra, aquela linha que vai direcionar o que você quer fazer. If you and I try to implement change, Se eu e você quisermos implementar mudança, relying on the Lord, a gente precisa descansar em Deus, confiar em Deus. but apart from having other people around us, Mas se a gente não tiver outras pessoas ao nosso redor, a small group of committed people who believe this change needs to happen, um grupo pequeno de crentes e líderes que acreditam que a mudança tem que acontecer, it's never going to happen. nunca vai acontecer. And many times, E muitas vezes, a pastor can stand in front of his people pastor pode ficar diante do seu povo and cast this compelling vision e ensinar essa visão motivadora for a change that needs to take place, para mudanças que precisam acontecer, and nothing happens e nada vai acontecer. because no one else owns it. Porque ninguém mais está com ele nesse negócio. But if I pull one person and another person, Mas se eu pegar uma pessoa, outra pessoa, and all three of us own this, e todos nós três, and all three of us know that this change needs to happen, e nós três sabemos que essa mudança precisa acontecer,
and we bring another person Aí a in, gente traz outra pessoa. and now all 4 of us believe E this agora change needs nós to happen. 4 cremos que essa mudança precisa acontecer. We begin to form a little group. A gente começa a formar um pequeno grupo. We can pray together. A gente pode orar junto. We can work together. A gente pode trabalhar junto. We can strategize together. A gente pode fazer estratégias juntos. And then the sense for the need for change E aí essa sensação de que existe uma necessidade de mudança begins to take place. começa a tomar lugar. And not everyone should be a part of this. Thank you, brothers. You can sit down. Vocês podem se assentar, obrigado. Nem todos deveriam ser parte dessa coalizão. We have to be very particular about who we bring in A gente tem que pensar muito bem acerca de quem que nós vamos chamar para fazer parte dessa coalizão. as a part of this guiding coalition. É como parte dessa coalizão que vai determinar a linha mestra da mudança. We need to have people that have God's heart A gente precisa de pessoas que têm o coração de Deus and the leader's heart e o coração do líder and the church's heart. e o coração da igreja. And all 3 of them, they have to have God's heart, the church's heart, and the leader's heart. E todos os membros da coalizão têm que ter o coração de Deus, o coração do líder e o coração do povo. And if we have that group of people around us, E se nós temos esse grupo de pessoas ao nosso redor, then we pray and we plan and we think e aí a gente ora, a gente planeja, a gente pensa how this church is going to take place. como que Change. I'm sorry. como how que the essa change. mudança vai tomar lugar, vai acontecer. And as much as you can, E o tanto quanto vocês puderem, you need to choose vocês precisam escolher the people as pessoas who are going on this journey with you que vão nessa jornada com vocês, that are a part of this guiding coalition. que são parte dessa coalizão que vai dar a linha mestra. Am I making sense? Está fazendo sentido? And it's not easy. Não é fácil. God's heart, Coração de Deus, the leader's heart, o coração do líder and the heart of the e church. o coração da igreja. They need to have all 3. Eles precisam ter os 3. And then things can begin to move E forward. aí as coisas podem começar a acontecer. The third thing is a vision. A terceira coisa é visão. If we're going to make change, Se a gente for fazer mudança, we need to paint a picture a gente precisa pintar um quadro of our ideal future. do futuro ideal. What does it look like Como que o futuro ideal parece in our church? na nossa igreja? A church that's known in some ways around the world among many people Uma igreja que é conhecida ao redor do mundo por muitas pessoas, to be known as a church that preaches the gospel é uma igreja conhecida como uma igreja que prega o evangelho and a church that plants churches. e uma igreja que planta igrejas. But how neat will it be Mas que legal seria if we're a church se nós somos uma igreja that's known for making disciples que é conhecida por fazer discípulos, where we live onde nós vivemos and where we work e onde nós trabalhamos and where we play, where we have our recreation e onde a time. gente tem o nosso tempo de recreação. Oh, Spanish River. Spanish River. That's the church Essa é a igreja that people have a passion for folks. na qual as pessoas têm uma paixão And por they are pessoas. very intentional about making disciples of E eles Jesus. são bem intencionais acerca de fazer discípulos de Cristo. And I need to be able to, with God's help, create a compelling vision for what that looks like. E eu tenho que ser capaz de criar, com a ajuda de Deus, uma visão de como que isso vai parecer no futuro. Because if people can't see it, Porque se as pessoas não conseguirem ver, they won't go there. elas não vão lá. We've got to give them a picture of where we're going. A gente precisa dar para elas uma foto de aonde nós estamos indo. Then we need to communicate that vision. Aí depois a gente precisa comunicar a visão. And as a pastor, Como pastor, if this is a vision for the church, se essa é uma visão para a igreja, I need to be able to stand in front of the church eu tenho que ser capaz de ficar diante da igreja and communicate very clearly the vision. e comunicar a visão de maneira muito clara. Is that enough? Isso é o bastante? Is it enough to stand in front of my church É o bastante ficar de pé diante da igreja and communicate the e vision? comunicar a visão? Okay? What else do I need to do O que mais que a gente vai ter to que fazer communicate that vision? para comunicar a visão? Repeat. Repeat. How often? Quão frequentemente? Always. Every All the week. time. All the time. O tempo todo. There is a man who says that a leader's job Alguém já disse que a tarefa de um líder... in the U.S. we'd say, do you have CEOs? And he would say a CRO, CRO. Chief Reminding Officer. Okay. Ele está falando que existe aquela palavra que vocês devem conhecer, CEO, o CEO de uma empresa, o líder de uma empresa, que é o Chief Executive Officer. Ele é o executivo-chefe em posição. E ele está dizendo que existe uma pessoa, alguém nos Estados Unidos que disse que o trabalho de um CEO é ser o CRO, é o CRO. Ele é o Chief
reminder in office. Ele é o chefe que está no cargo para lembrar as pessoas. We have to remind people all the A time. gente tem que lembrar as pessoas o tempo todo. It's called mission drift and vision drift. Isso que We drift from the mission and we drift from the vision. Like a ship just kind of drifts out to sea. é muito comum, a gente se afasta da missão, a gente se afasta da visão. And people will forget our vision As pessoas vão se esquecer da nossa visão if we don't repeat it se a gente não repeti-la at least every 30 days. pelo menos a cada 30 dias. But we need to preach it. A gente tem que pregar sobre isso. We need to tell stories about how A it's gente tem happening. que contar histórias de como que isso está acontecendo. We need to write letters to people about it. A gente tem que deixar com que os outros contem histórias. Talk about it in our small A groups. gente tem que falar sobre a visão nos nossos grupos Talk about it pequenos. in our elders meetings. A gente tem que falar isso na reunião do conselho. Communicate. Comunicar. The vision. A visão. Because everybody else's life is very busy. Porque a vida de todo mundo é muito ocupada. And as much as they love you, E por mais que eles te amem, and as much as they love Jesus, e por mais que eles amem a Jesus, and as much as they love the church, e por mais que eles amem a igreja, there are so many other things going on around them existem tantas outras coisas acontecendo ao redor deles that take their attention and their focus. que eles pegam a sua atenção e o seu foco They will forget the vision. e eles vão tem tantas coisas acontecendo ao redor deles que roubam a atenção e o foco que eles vão se esquecer da visão. And it's not because they don't love God. E não é porque eles não amam a Deus. Life's just busy. A vida é ocupada. So we need to remind. Então, a gente precisa lembrar, comunicar a visão. Okay, number 5. Número 5, We need to equip a gente and precisa empower. capacitar e empoderar, dar poder. A gente precisa capacitar e empoderar. So how am I equipping? For us, it's making disciples. How are we equipping our people to make disciples? Então, para que nós façamos discípulos, como que eu vou equipar o meu povo? Como que eu vou capacitar o meu povo para que eles façam discípulos? And how are we empowering them, turning them loose, empowering them to do what God's called E them to como do? que eu vou empoderá-los? Como que eu vou liberá-los para fazer discípulos? Mas empoderar também é treinar. Trainer. Dar poder. See? So, urgency, Urgência, guiding coalition, uma coalizão na linha mestra, vision, visão, communicate the vision, comunicar a visão, equip and train, capacitar e empoderar, treinar. and then number 6. Thank you. Number 6 is create short-term wins. Is that what you have? What do you have? Yeah, but like what do you mean? A short-term like win. short-term, like a short. I'm going to use my vision, our change. If we're talking about making disciples, and we're talking about equipping and empowering people to share their faith, O ponto 6 é o curto prazo vence. Short term wins. Curto prazo vence. Se a gente está falando de fazer discípulos, se a gente está falando de equipar as pessoas da igreja para que elas façam discípulos, say a vision of making disciples, a gente tem a visão, fazer discípulos. and we communicate that, A gente comunica a visão. If we're equipping people to do that, Nós estamos capacitando as pessoas para tal. for us in September, October, and November, Para a gente é setembro, outubro e novembro. we're creating a small group curriculum A gente vai criar um currículo de grupo pequeno to train our people how to share their para faith, treinar o nosso povo sobre como compartilhar a fé, with the goal to equip 500 people. com o objetivo de equipar 500 pessoas. Does equipping 500 people or 50 people mean that we've achieved the vision? Equipar 50 pessoas significa que a gente alcançou a visão? No. Não. Is it a good step toward the vision? É um bom passo na direção da visão? Great step toward the vision. É um passo muito importante. So we celebrate that. Então a gente celebra isso. Because when we celebrate that, Quando a gente celebra then isso, we can say, remember where we're going? e a gente pode dizer, vocês se lembram de onde a gente está indo? And we're doing this to help us get there? E a gente está fazendo isso para nos ajudar a chegar lá. Look what God is doing. Olha o que Deus já fez. We're making progress. A gente está atingindo progresso. That's a good sign. Esse é um bom sinal. A short-term win, when we baptize someone, Então, a ideia de que o curto prazo vence é, por exemplo, quando a gente batiza alguém, we celebrate that. a gente celebra isso. God is bringing someone from death to life. Deus está trazendo alguém da morte para a vida. We're doing what Jesus told us to do. A gente está fazendo o que Jesus nos mandou fazer. By the grace of God, we're making disciples. Pela graça de Deus, estamos fazendo discípulos. It's a
it's a short-term win with long-term implications for that person. Esse é um princípio de que o curto prazo vence, mas com uma implicação de longo prazo para aquela pessoa. Ele está sugerindo aqui vitórias de curto prazo. Victories in short term. Yes, victories in short Like setting short term goals. Yes, short-term goals. A ideia aqui é determinar objetivos de curto prazo. Ficou claro? Ok. Let's move on. Okay, and then making improvements, E depois fazer melhorias. because if we have this vision for a change that needs to happen, Porque se a gente tiver essa visão de mudanças que precisam acontecer, and change takes time, e mudança leva tempo, that means as we're moving toward this vision, significa que à medida que nós nos movemos na direção da visão, we're going to learn what doesn't work a gente vai aprender o que não funciona and what does work, e o que funciona. and we're going to make some changes E a gente vai fazer algumas mudanças in our process and structure no nosso processo e na nossa estrutura that are going to help us to be more effective as we go along. que vão fazer com que nós sejamos mais efetivos à medida que caminhamos. A little illustration from the world of automobiles. Uma pequena ilustração no mundo dos automóveis. In the 1950s, Na década de 50, the American automobile manufacturing companies as companhias norte-americanas que fabricavam automóveis, were the best in the world. elas eram as melhores do mundo. Produced car after car after car. Carro após carro após carro. In about 1960 and 1970, Na década de 60 e 70, the Japanese os japoneses learned some things aprenderam algumas coisas about making little improvements sobre como fazer pequenas melhorias in the process of making no cars. processo de fabricar carros. They made little improvements and little improvements and little Eles improvements, fizeram pequenas melhorias, pequenas melhorias e pequenas melhorias. and before you know it, they were making the best cars in the world. E antes que a gente percebesse, eles estavam fabricando os melhores carros do mundo. The American car manufacturing companies As fábricas, os fabricantes de carros norte-americanos, that had always owned the market share que sempre dominou o mercado, got lazy. eles ficaram preguiçosos. They didn't think about how they could improve. Eles não pensaram em como que eles deveriam melhorar. And then they realized, E aí eles perceberam, we're not the best anymore. a gente não é mais o melhor. We've got to make little improvements. A gente tem que fazer pequenas melhorias. And the same thing happens in all of life. E a mesma coisa acontece em tudo na vida. Proverbs says, O livro de Provérbios nos diz he who gathers his money little by little que aquele que acumula o seu dinheiro de pouco em pouco makes it grow. faz com que ele cresça. If somebody's a very good football player, Se alguém é um jogador de futebol muito bom, it's because little by little they've gotten better. é porque pouco a pouco ele foi melhorando. And if a church gets stronger, E se uma igreja se torna forte, it's because little by little we've learned how to do more effectively what God has called us to é do. porque pouco a pouco a gente foi aprendendo como fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. So we've got to think about how we make improvements Então a gente precisa pensar em como nós fazemos melhorias. and then begin to work them E a gente- into our. E a gente To our precisa system. operá-las dentro do nosso sistema. What did we decide to call this last one? We decided to call impress Yes. the vision, impress the change in culture. Yeah, impress the change. Into culture, right? Okay, right. So once we make these little changes, you ready? Yeah. Once we make the changes, Uma vez que você faz as mudanças, then we need to try to say, how can we come in and impress these into the life of the church so it becomes part of who we are? a gente precisa decidir como que a gente vai imprimir essas mudanças na cultura da igreja, de modo que essas mudanças se tornem parte de quem nós somos. And that takes time. Isso leva tempo. And it just means being very intentional in our work for the Lord. E você precisa ser muito intencional na obra de Deus. But we do it. We do it Mas a gente faz isso. because we know God's called us Mas a gente sabe que Deus nos chamou to move things from here para fazer com que as coisas se movam daqui to there. para lá. And knowing God's called us to move things from aqui para lá, E saber que Deus nos chamou para mudar as coisas daqui para lá, and knowing that it's complex e sabendo que isso é complexo and messy, e bagunçado and it takes a lot of time, e leva muito tempo, there is no more important task não existe tarefa mais importante on the planet. no planeta. There is
no more important means by which God has. Não, Means não existe meio mais importante que Deus tenha for the redemption of the world para a redenção do mundo than the church of Jesus Christ, do que a igreja de Cristo Jesus. which means it deserves the best of our time Isso significa que a igreja merece o melhor do nosso tempo, and the best of our attention, o melhor da nossa atenção. and being willing to work through the messy stuff E ter a disposição de trabalhar por meio dessa através dessa bagunça, over time com o tempo, to bring about the changes God calls us to do. para trazer as mudanças que Deus nos chamou para fazer. And I want to pray for us that God would help us to do Eu just that. quero orar para que Deus nos ajude a fazer Let's isso. pray. Vamos orar. Thank you, Father, for this time. Deus, Pai, obrigado por esse tempo. Thank you for these brothers and sisters Obrigado por esses irmãos e irmãs that have a heart for you que têm um coração devotado ao Senhor and for your church. e devotado à sua igreja. You call us as leaders O Senhor nos chamou como líderes to help move your church para ajudar a mudar a sua igreja, from here to there. para levar a sua igreja daqui até lá. God, may you give us grace Deus, que o Senhor nos dê graça, and wisdom sabedoria, and perseverance perseverança and a dependency upon you e uma dependência de Ti, to bring about these changes para que nós possamos trazer essas mudanças for your honor and for your glory, para a sua honra e para a sua glória, and to see people come to Jesus e para vermos pessoas vindo a Cristo and the church of Jesus Christ expand e a igreja de Cristo Jesus crescendo in our city na nossa cidade, and in our world. no nosso mundo, And we ask it in Jesus' name. e a gente pede em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Thank you very much. Muito obrigado. I'll share maybe a couple of resources.